Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joanide Palharim. Por favor, pegue o Evangelho e abra em Lucas capítulo 9, versículo 48. Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 48. E já olha ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Aproxime-se dela para dividir a leitura. O que nós vamos ler no versículo 48? Nós vamos ler a parte B. Quando a gente fala parte B, quer dizer o final do versículo, tá? O final do texto. O final do texto diz assim: porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Jesus Cristo está falando. Eu vou reler. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Isso é regra, hein? Isso é regra. As coisas que Jesus revelou aqui na terra nos mostram os mistérios do reino de Deus, que funciona literalmente de maneira inversa ao reino dos homens e totalmente diferente do reino das trevas. Então eu vou ler pela terceira vez esse final do versículo 48. E cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Amém? Quem acredita que é assim que funciona? Levante a mão. Quem acredita? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para as palavras do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca, do fundo do teu ventre, do fundo do teu coração, com toda a tua força, dê um glória a Deus. Isso, dê glória a Deus, de novo. Vai aplaudindo e glorificando. Isso, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, continua. Pai querido, Deus bendito, Deus amado, recebe o louvor agora de todo o teu povo, e não só o povo que está aqui nesta igreja, mas também das pessoas que estão te glorificando à distância, seja pelo rádio, seja pela internet, onde estiver uma só pessoa te glorificando. Abençoe esta vida agora, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos aprender, nós queremos saber como que as coisas funcionam no teu reino, nós queremos viver de acordo com as leis do teu reino. Vem agora com teu Espírito, vem nos ensinar, vem nos guiar. Toma a boca do pregador, fala com cada vida aqui presente, fala com quem está ouvindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Isso é uma revolução. Isso que Jesus falou é uma revolução que ainda não foi totalmente aplicada e o mundo ainda não vive essa revolução. Aliás, o mundo dificilmente irá viver essa revolução, porque colocar isso em prática significa contrariar todas as aspirações que todo mundo tem. Desde pequenininho, nós queremos ser o melhor da turma, não é? O mais forte da turma. Se for uma brincadeira de futebol, nós queremos ser o melhor jogador. Se for uma brincadeira de casinha de boneca, uma quer ser a dona da casa, a outra é a dona das panelinhas. Não, sou eu que mando aqui, o brinquedo é meu.
Nós sempre queremos, desde pequenos, viver numa posição de destaque. E a gente cresce com esse espírito de competição. Queremos nos sobressair sempre. Isso está, inclusive, na base do progresso da humanidade. As pessoas prosperam no mundo por causa desse desejo que está dentro do ser humano. E que é uma coisa do homem. É uma coisa que está arraigada na aspiração humana. Então a pessoa quer ser a mais bem-sucedida na sua profissão. Se ela abrir um negócio, ela quer que a sua empresa seja líder. Se ela fizer algum projeto, ela quer que o seu projeto seja o mais bem-sucedido. E ela está sempre estudando para alcançar uma posição maior, mais destacada. A pessoa entra numa organização, numa empresa, se entrar de office boy, a aspiração é chegar a diretor ou presidente da empresa. Se a pessoa começar na política como vereadora, a aspiração é chegar a presidente da República. Não é assim que o mundo funciona? Nós no mundo queremos ser sempre o maior. Lutamos para alcançar essa posição. Queremos ser o maior. Lutamos para isso. Só que no reino de Deus, isso é um prejuízo incalculável. Porque toda aspiração humana de grandeza envolve egoísmo, envolve uma atitude egocêntrica, e a pessoa, ela não pensa nos outros, só nela mesma. E o reino de Deus, portanto, não endossa esse tipo de comportamento, porque vai contra os princípios do próprio reino, que vive em função do corpo, da coletividade e do serviço. No mundo é cada um por si. E quem puder mais, chora menos. E no reino de Deus não. Nós temos que chorar mais, principalmente com aqueles que choram. É tudo ao contrário. Deus não endossa esse princípio humano. E Jesus Cristo veio e revelou esse mistério, que na verdade, já estava revelado desde o princípio da Bíblia. É a gente que não sabia enxergar. É a gente que não conseguia ver isso. Jesus Cristo veio trazer a revelação com clareza para que ninguém mais tivesse dúvidas como é que funciona o reino. Mas se a gente examinar a palavra de Deus lá no comecinho, no livro de Gênesis, nós vamos ver que esse princípio já estava revelado. Vou provar isso para você. Vamos comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos ler o versículo 23. Quando Rebeca estava grávida de gêmeos, não havia ultrassom na época, havia uma revolução dentro do seu ventre, brigas, socos e pontapés entre os dois bebês, e ela foi orar a Deus: o que está acontecendo comigo? E Deus respondeu para ela, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O que Deus está mostrando aqui já no ventre da jovem Rebeca? Esse princípio do reino. Que haverá um grande, maior, forte, numeroso, e o outro que será menor. Mas o maior servirá o menor. Significando que o menor, então, seria maior. Essa revelação de Deus para Rebeca era uma revelação profética que de fato se cumpriu. Mas por que Deus esclareceu isso? Porque essa gravidez foi gerada por Deus. Rebeca não podia ter filhos. Deus operou o milagre da fertilidade no ventre de Rebeca. Então, Deus que operou o milagre para que ela fecundasse, para que ela tivesse gêmeos, Deus então diz: olha, como sou eu que estou no controle, como essa gravidez fui eu que provoquei, como esse milagre fui eu quem operou, eu estou te revelando isso. Vai ser de acordo com os meus princípios. Eu estou no controle. E no meu controle é assim: o maior será o menor e o menor será o maior.
Isso já estava revelado. Vou te mostrar, mais uma vez, que Deus realmente trabalha dessa maneira. Moisés nasceu hebreu, mas para que o bebezinho não fosse assassinado, a mãe o colocou dentro de um cesto nas águas do rio Nilo. A filha de Faraó encontrou aquele cesto e adotou a criança e começou a declarar para todo mundo que o filho era dela. Moisés foi criado no Egito como um príncipe, herdeiro do trono de Faraó, futuro Faraó, a nação mais poderosa da terra e o trono mais elevado. Só que o povo de Deus estava também no Egito e era o menor, sofrendo a escravidão e a humilhação. Deus quer libertar o seu povo ali da escravidão no Egito, mas Deus não vai usar o Moisés Faraó. Deus vai usar Moisés para aquela libertação, mas antes ele vai despojar Moisés de toda a grandeza do mundo. É como se Deus dissesse: Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo da escravidão do Egito, mas você vai fazer esta obra não como o maioral, como o Faraó. Você não vai herdar esse trono no Egito. Você vai se despojar de tudo isso. E aí Deus faz aquela maravilha na vida de Moisés, de maneira tal que ele se torna o menor. Tão pequeno que é obrigado a fugir do Egito também e passa 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Deus fez com que ele ficasse pequenininho, pequenininho. Assim, agora que você é o menor, e como eu estou no controle, agora que você se sente impotente, e Moisés diminuiu tanto. Moisés, ele foi tão abatido no seu orgulho, porque ele foi criado na mais rica corte da terra. Ele foi tão humilhado que quando Deus o convoca para aquela missão especial, ele diz: Senhor, manda outro porque eu não tenho capacidade. Tem gente muito melhor do que eu. Ele tinha perdido até a autoestima. Moisés, é você que eu vou mandar. Não, Senhor, eu ainda tenho a língua pesada, manda outro no meu lugar. Ele foi abatido, ele se sentiu pequeno. E é com este menorzinho que Deus vai humilhar o Faraó, o homem mais poderoso da terra, e fazer a libertação do seu povo do Egito. Vamos pegar um outro caso, para você ver que o reino nunca agiu diferente. O reino não trabalha de maneira diferente. Deus não age de maneira diferente. Deus não mudou a estratégia dele, inclusive nos dias de hoje. Preste atenção, porque isso te interessa. Isso é muito importante que você assimile e que você comece a colocar em prática, se é que você vai ter coragem de fazer isso. Olha só, em mais ou menos 1100 antes de Cristo, Israel, a nação toda, apesar de estar vivendo no seu próprio território, Israel era constantemente humilhado pelos midianitas, que vinham em bandos e saqueavam a nação e empobreciam o povo. Ninguém mais aguentava aquela opressão. Todo Israel clamava por um libertador, um comandante, um líder, uma pessoa que se levantasse, que unisse a nação e enfrentasse os midianitas. Naquele momento em que Deus surge para tomar o controle da situação, em que Deus vai operar a grande libertação de Israel e expulsar os midianitas, derrotar os midianitas, naquele momento Deus, ele vai procurar, entre tantas famílias grandes que havia em Israel, e naquela época ter muitos filhos significava poder, ser uma família numerosa significava ser um clã poderoso, e havia muitas famílias numerosas em Israel. Deus, ao invés de ir na família mais numerosa em Israel, para logo de cara juntar homens fortes para o combate contra os midianitas, Deus vai e envia o seu anjo na família mais pobre que havia em Israel. E Deus manda o anjo se revelar e conversar com o menor da família. Ou seja, a menor família, a mais pobre, e Deus manda o anjo se revelar para a pessoa que era a menor daquela casa. Vamos comigo no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos ler
a partir do versículo 15. Vocês já sabem, quem conhece a Escritura, sabe que o anjo do Senhor aparece para Gideão. E quem era Gideão? Quando Deus mostra aquilo, o anjo do Senhor fala com Gideão. Olha só como que Gideão se sentia, presta atenção. Eu gosto disso, eu gosto muito. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa do meu pai. Você conhece a história? Se não conhece, eu vou resumir. Gideão vai impor aos midianitas uma derrota fragorosa. Vai ser algo sobrenatural. Mas quem é Gideão? Quem que Deus vai usar naquele momento? A pessoa que está se sentindo a menorzinha na sua casa. A pessoa que se sente a mais incapaz. E é por isso que eu gosto dessa palavra. Porque tanto eu como você, quantas vezes já nos dissemos: eu não sou nada e não sou ninguém. Quem que já pensou isso a respeito de si mesmo? Levante a mão. Eu gosto dessa palavra por causa disso. Veja como Deus trabalha, olha só. Na hora, alguns anos depois, não é? De livrar outra vez Israel e de colocar uma pessoa sobre a nação. Quando Deus vai mais uma vez interferir na história do seu povo e agir, Deus não vai pegar os poderosos, nem os mais fortes. Aliás, Deus rejeita os pretensiosos. O princípio do reino é trabalhar com o menor, com o mais fraco, porque o menor vai ser o maior. Quando Israel vive novamente essa situação desesperadora e Deus interfere, olha só, Deus em Israel, ele vai numa das menores cidades e procura outra vez a menor pessoa para agir. Vamos comigo no livro do profeta Samuel, no capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 10. Samuel está na casa de Jessé, um homem que tem 8 filhos. Ele tem 8 filhos. Jessé é um homem espiritual. De alguma maneira ele sente que Samuel foi fazer uma coisa importante na sua casa. Samuel pede para Jessé mandar entrar os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos, mas ele manda entrar somente 7. E mandou entrar primeiramente o mais velho e o mais forte. Um homem impressionante, guerreiro, um homem forte, um atleta. Samuel está ali. Deus vai usar Samuel agora como anjo para fazer uma obra. Assim como o anjo foi falar com Gideão, é Samuel que está ali, sendo usado por Deus para uma obra de libertação. Deus está usando Samuel, mas Samuel ainda não entendeu o princípio do reino. Samuel, ele ainda não entendeu que o menor é o maior. Olha, depois de fazer passar todos os filhos, e depois de Samuel se enganar, um por um, porque Samuel, quando ele viu o mais velho, ele falou assim: poxa, com certeza esse daí é o que Deus escolheu, o Eliabe, forte. Não, não é o Eliabe. Aí mandou vir o segundo. Ah, mas o segundo só pode ser ele. Esse daí é muito bom, esse é muito forte. Ele chama Abinadab. Deus falou: também não é esse. Aí veio o terceiro filho de Jessé, o Samá, também uma pessoa impressionante, forte. Olha só, em ordem decrescente, vai diminuindo. A todos Deus rejeita. Versículo 10. Assim fez Jessé, fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Samuel nem sabia que Jessé tinha 8 filhos. Fez passar os seus 7 filhos. Samuel viu que Deus não escolheu nenhum daqueles e falou: Jessé, não é nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse Jessé: ainda falta o menor. Olha isso daqui, veja o versículo 11. Ainda falta o menor. Ainda
falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O menor foi ungido no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus age desta maneira, pegando as coisas pequenas, os menores. Ele faz o menor ser o maior. Samuel voltou para casa encafifado com aquilo. Poxa, Deus hoje me deu uma lição. Deus falou comigo que a gente enxerga a aparência, a beleza, a postura, mas que Deus não. Deus, ele enxerga o coração. Eu achei que Deus queria um homem forte, grande, mais velho, mais maduro. E olha só, ele pegou o menor. Quer dizer, o princípio estava em pleno andamento. Apesar de Samuel ser um profeta, ele desconhecia esse princípio do reino. Mas o fato da pessoa desconhecer o princípio não quer dizer que Deus vai mudar a estratégia. Então agora eu vou usar o grande porque essa pessoa não sabe das minhas ideias. Não, Deus continua agindo do mesmo jeito. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi bem claro. Não só naquele versículo que eu comecei a mensagem que você leu comigo, mas Deus, através de Jesus Cristo, falou claramente em várias oportunidades sobre esse fundamento do reino. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11. Vamos ver. Mateus, capítulo 23, versículo 11. Jesus falando: porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus está declarando? Que o princípio do reino é diferente do princípio do mundo. E ele vai deixar mais claro esta diferença aqui no capítulo 20 de Mateus, no versículo 25. Olha como Jesus deixa claro que o modo do mundo funcionar é totalmente diferente do modo do reino de Deus funcionar. Então Jesus, chamando os discípulos para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios é um termo bíblico para se referir às pessoas do mundo. Príncipes são governantes, os principais. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, não é? Os gentios são dominados pelos grandes. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Vocês sabem que no mundo é assim, Jesus está falando. No mundo é assim. No mundo é assim. Os grandes do mundo, os poderosos do mundo, os príncipes do mundo, os principais do mundo, os governantes do mundo, eles exercem autoridade sobre os pequenos. Versículo 26. Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Diga, não será assim entre vós. Não é assim. O jeito do mundo funcionar não é o jeito que vai funcionar entre vós. Esqueçam. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que entre vós quiser fazer-se grande, seja vosso serviçal. Preste atenção nisso. Se aparecer no meio de vocês, no meio do meu povo, alguém que quiser ser grande, então vai ser o serviçal. Vai ser o menor. Versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, olha só, número 1. O mundo anseia por isso, number 1. Não é? Número 1, só número 1. Ó, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, qualquer que entre vós quiser ser o número 1, preste atenção. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo.
Isso é regra. E você sabe que a palavra de Jesus é poderosa. Ele falou, está falado. Isso ninguém muda, ninguém altera. Olha só. E Jesus Cristo, quando falou isso, ele confirmou claramente que é assim que funciona no seu reino. Quem faz parte do reino tem que viver de acordo com esta regra. Por que ele faz isso? Só para ser diferente? Qual é o propósito do reino de Deus em inverter a ordem desta maneira? Qual é o propósito do reino de Deus em subverter o que o mundo pensa, em propor essa revolução? Qual é o propósito? O que o Senhor quer ensinar? Que nós não podemos trabalhar de maneira egoísta, cada um por si. Isso é no mundo. Que nós, aqui, temos que trabalhar pela coletividade, pelo corpo. E que nós temos que servir. E aquele que for o menorzinho, e o menorzinho é o que mais serve. É verdade ou não é? Quando você tem uma casa e tem uma empregada em casa, e você chega em casa, quem é que serve? É você ou é a empregada? É a empregada. Se você tem uma empresa, na empresa, quando você chega na empresa, é você quem serve ou é o empregado quem serve? Pensa bem. No reino de Deus e dentro do reino de Deus, a postura é totalmente diferente. Porque aquele que está servindo, o que mais serve, o menorzinho, aquele que mais serve. É assim que o reino funciona. Quem mais serve é o maior, é o mais poderoso. Aquele que mais é servido, aquele que mais quer ser atendido, esse é o menorzinho. O reino, ele honra quem é servo. E quem é servo acaba se tornando o maior de todos. E Jesus acaba citando o seu próprio exemplo. Olha só, quando ele finaliza aqui, quando ele diz isto, ele fala que ele é o principal exemplo. Veja o versículo 28. Bem como o Filho do Homem, não é? Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Tem alguém maior do que Jesus Cristo? Não. Sendo ele o maior, o que ele fez? Se colocou como menor. E ele deu o seu próprio exemplo. Deus, ele quer que o reino funcione dessa maneira, em função da unidade. Porque a partir do momento que nós nos envolvemos em disputas pessoais, e queremos ser o maior, o principal, o número 1, então nós estamos colocando pessoas de lado, nós estamos ignorando outras pessoas, nós estamos entristecendo, escandalizando, magoando, amargurando, nós estamos isolando, nós estamos, nos colocando numa posição principal. Isso desagrega o reino. Quando o Senhor disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, você quer ser o maior? Então se posicione como menor. Porque quando você se posiciona como menor, você vai querer servir todo mundo. Quando você começa a servir todo mundo, esse grupo, ao invés de desagregar, ele vai se unir cada vez mais. Hoje, o grande sucesso no mundo, entre todas as empresas, é tentar aplicar isso nas maiores organizações. Estão propondo isso para que as empresas se deem bem. O mundo está tentando aplicar isso. Livros estão sendo escritos a respeito disso. São grandes sucessos. As empresas querem aplicar esse princípio porque é assim que funciona. A partir do momento que o maior começa a se fazer de menor e se preocupa com o grupo e passa a servir este grupo, todo o grupo se une em torno do maior. E assim, seja qual for a organização, cresce. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Eu sei que você já se sentiu a menor de todas as pessoas, mas você vai usar a tua pequenez agora em teu próprio favor. Pode acreditar nisso. Se você faz parte do reino de Deus, e se até hoje você foi complexada, porque na tua casa você é o menor, no lugar que você trabalha você é o menor, nas reuniões da parentela você é a menor pessoa, você é que menos tem prestígio, você é a menos importante, você é que menos é ouvido,
vida. E mesmo na igreja você se sente machucada. Me sinto abandonado, abandonada, que ninguém liga para mim. Eu me sinto isolado. Saiba que o reino de Deus hoje está te mandando esta mensagem poderosa. Você pensa que é pequeno, mas você é o maior desta igreja. Você é o maior do reino de Deus. Você é o maior da tua casa. Você é o maior da tua parentela. Você é o maior da tua empresa. Onde quer que você estiver, você é o maior. Abra tua boca e diga: em Jesus Cristo eu sou o maior. Assume isso. Como que eu continuo sendo o maior? Se eu servir. Isso é confuso. Parece confuso. Propor isso realmente provoca uma contradição na nossa mente. Não é? Um paradoxo. É aquilo que contraria o nosso pensamento. Agora, olha só. Vamos ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o versículo 26. Vamos ler daí em frente. Já estamos na época do apóstolo Paulo, hein? Algum tempo já se passou. Nós já estamos avançando um pouco aqui na história. E o reino de Deus está funcionando. A obra está funcionando. O apóstolo Paulo está escrevendo para esta igreja em Corinto, provavelmente no ano 56 da era cristã. E olha o que ele escreve aqui. Porque vede, irmãos, ele está escrevendo para pessoas que agora fazem parte do reino. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. É verdade, ainda hoje é assim. Você olha para o povo na igreja, você pode reparar, não são muitos os sábios. É todo mundo que tem faculdade, estudo, PhD. Não são muitos os sábios segundo a carne. Ele deixou claro, segundo a carne, segundo o mundo, segundo o padrão do mundo, segundo o paradigma mundial. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Ué, é mesmo, cadê os poderosos do mundo? Estão na igreja? Nem muitos os poderosos, é um ou outro. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. É difícil você ver um nobre na igreja. É difícil, não são muitos. Tem, mas não são muitos. Não é? As celebridades não são muitas. Era assim naquela época, continua sendo assim hoje. O que eu estou lendo para você tem quase 2.000 anos, presta atenção. Paulo escreve: mas Deus, e veja como esse texto é atual, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque você é escolhido pelo Senhor. Você tem tanta sabedoria, tanto poder, tanta grandeza, que você confunde as pessoas aí fora. Deus escolheu você entre tantos, para fazer esta obra especial. Agora veja uma coisa, retorne comigo em Mateus capítulo 20, versículo 28. O que Jesus declarou, assim ele fez. E antes até dele estar aqui na terra, assim foi feito. O reino funciona desse jeito. Jesus falou, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o princípio. Jesus é o próprio exemplo, o reino é o próprio exemplo. Então veja só.
Deus, antes de Jesus nascer aqui na terra, muito antes, Deus, ele tem que escolher o lugar aonde Jesus vai nascer. Deus já sabe o tempo, Deus já sabe quando será, não é? Só Ele sabe. Então Ele tem que escolher aonde que Jesus vai nascer. Na época que Jesus ia nascer, a potência mundial era Roma, a nação mais poderosa da terra. Deus podia falar, é lá que Ele vai nascer. Em Roma. Lá na Itália. Ele vai nascer. Ele vai ser italiano, ele vai ser romano. E ele vai nascer ali no palácio do César. Isso. Ele vai nascer no palácio do César Augusto. Ele vai ser filho do César Augusto. Já vou fazer ele começar por cima. Deus tem poder para escolher o local e determinar isso, sim ou não? Podia. Podia ou não podia? Vamos comigo no livro do profeta Miqueias. Vamos ver uma profecia que está escrita cerca de 730 anos antes de Jesus nascer. Veja com que antecedência Deus escolheu o local. Capítulo 5 do livro de Miqueias. 7 séculos antes. Deus usa o profeta Miqueias para escolher e designar o local. Olha o que está escrito. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Belém é uma cidade. Belém quer dizer casa do pão. E tu, Belém, posto que pequena entre milhares de Judá. Tem muitos lugares grandiosos em Judá. Tem muitos lugares de prestígio em Judá. Mas tu, Belém, posto que menor entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, vai nascer alguém ali que é tão antigo quanto a eternidade. Alguém que já existe desde a eternidade. E essa pessoa que já existe desde a eternidade, antigo, mais antigo do que o pó da terra. Ele escolhe o local. Belém. E onde ficava Belém? Ficava na Itália? Ficava na nação mais poderosa do mundo? Não. A menor cidade ficava em Israel, até hoje considerado o menor país do mundo. O Vaticano se declara o menor país do mundo, não é? Mas isso foi feito depois. Na época da Escritura, Israel era o menor país do mundo. Aí Deus escolhe o menor país do mundo, minúsculo. Uma faixa estreita de terra, um lugar pobre. Ele escolhe ali o menor país do mundo, não Roma, Israel. A escolha do menor. Ele escolhe o menor país e ele escolhe a menor cidade desse país. Aí, ele podia, naquela ocasião, falar, melhor escolher Jerusalém, não é? Porque Belém é um povoado tão minúsculo, michuruca, mudei de ideia. É melhor ele nascer em Jerusalém. Afinal, é a cidade do grande rei. É a grande e santa cidade de Jerusalém. Então, é melhor ele nascer em Jerusalém para dar mais prestígio, para ele poder falar, eu nasci em Jerusalém. Não, mas ele não vai nascer lá. É Belém mesmo. Então, olha só, nem Roma, nem Jerusalém, e sim Belém, a menor de Israel, no menor país do mundo. E quando ele vai nascer em Belém, poderia ter nascido na casa mais importante daquele vilarejo, mas nem na casa mais importante, nem na família mais rica. E nem numa casa. Não, nem numa casa. Nem na casa da pessoa mais pobre. Nem na casa da pessoa mais pobre, não. É muito. Nascer na casa da pessoa mais pobre de Belém é muito ainda.
vai nascer na estrebaria. Vai nascer ali onde estão os animais. Olha só. Escolhendo as coisas pequenas, as menores, as mais vis, as mais desprezíveis. Aí ele poderia ter um berço de ouro, não é? Tudo preparado. Parteiras ali já esperando a hora, tudo preparado. Ele não deixa nada preparado, não fez reserva nem na estalagem, nada. Por isso que eu viajo muito, eu nunca faço reserva em lugar nenhum, eu sempre vou sem fazer reserva, porque eu vejo que ele, mesmo sabendo que ia nascer ali, não fez nenhuma reserva na estalagem. Não fez nenhum tipo de reserva. E ao invés de um berço de ouro, onde a gente poderia colocar esse bebê aqui que nasceu? Onde a gente poderia colocá-lo? Vamos colocar aqui, ó, peraí. Vamos forrar esse coxo aqui onde os animais comem? Vamos colocar uns panos aqui dentro? E vamos colocar o bebê dentro desse coxo de animais. Escolheu o menor. Quando Jesus Cristo cresceu, ele poderia ter escolhido morar em Judá, que era o território mais prestigiado espiritualmente em Israel. Mas Deus escolhe a pobre Galileia. Seria a mesma coisa, por exemplo, que hoje alguém escolher para nascer o lugar mais pobre do sertão nordestino. O lugar mais distante, mais pobre, com falta de escolas, com falta de estrutura, onde o povo seria mais desprezado. Ele escolhe ir para a Galileia, o nordeste de Israel, a parte mais pobre de Israel. É ali que ele vai começar a sua obra. Ele podia falar assim: eu vou começar o meu ministério em Jerusalém então. Já nasci em Belém, já atendi a exigência do menor, então vou começar em Jerusalém, vou arrebentar em Jerusalém. Mas ele vai fazer o primeiro milagre em Caná da Galileia, um lugarzinho minúsculo, um vilarejo. Ali ele começa os seus sinais, em Caná da Galileia, um lugar tão pequeno que ninguém sabe direito onde fica. Aí ele continua essas escolhas que confundem a gente, mostrando que assim é o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele falou: agora eu vou formar a minha equipe. Eu vou começar uma coisa muito importante na terra. Eu vou fazer o recrutamento destas pessoas agora. Vou escolher os mais estudados doutores de Israel, os que mais conhecem a Torá, o Talmud e o Antigo Testamento. Eu vou escolher as pessoas mais cultas e mais bem preparadas. Jesus Cristo deixa de lado os doutores da lei e vai recrutar para a sua empreitada justamente pescadores quase analfabetos, pessoas pobres e sem cultura. Confunde todo mundo. Todos os discípulos de Jesus eram galileus, eram, como nós diríamos aqui, não é? Eram os mais pobres, os mais desprezíveis. O único que não era galileu era Judas Iscariotes, porque era do território de Judá. E é justamente aquele que vai trair Jesus. O mais culto, o mais bem preparado. Não é? O único que não era galileu é justamente aquele que vai aprontar com Jesus Cristo. Por que Jesus não quis os doutores da lei? Aqueles que já eram estudados e preparados. Por que ele não quis? Por que ele não foi chamar os fariseus? Olha, os fariseus se consagram, jejuam, eles são religiosos, eles vão sempre para o templo. Por que Jesus não chamou os fariseus? Por que ele deixou de lado os fariseus e os doutores da lei? Porque essas pessoas viriam trazendo os seus dogmas, viriam trazendo a sua religiosidade, viriam trazendo as suas convicções religiosas, os seus costumes e tradições religiosas. Jesus falou: não, estou começando uma coisa nova. Eu quero esses pescadores quase analfabetos, eu vou ensiná-los. Jesus Cristo poderia chamar os justos. Vou chamar só gente decente para minha empreitada. Eu vou convocar os mais dignos. Eu vou escolher agora os mais importantes. E não, ele vai chamar os pecadores para ficar com ele. Vai provocar escândalo.
Ele chama as pessoas de pior reputação em Israel. É acusado de comer e beber com pecadores, de receber prostitutas e permitir que mulheres, assim como Madalena, chorassem aos seus pés e o tocassem. Jesus Cristo vai confundir todo mundo com essa maneira do reino de Deus agir. E assim ele continua. Por que ele não escolheu os ricos? Não quero os ricos, eu quero os pobres. Eu quero os mais pobres. Os ricos não, os ricos já têm consolação e ai deles. Eu quero os mais pobres aqui para essa empreitada. Eu não quero os grandes não, eu quero os pequeninos. Eu não quero os grandes, ele podia convocar só os grandões, só os mais importantes. Não, eu quero os pequeninos. E assim ele vai fazendo. Até na hora de escolher como vai entrar em Jerusalém, naquela última semana de vida, até naquela hora ele escolhe a montaria mais humilde e mais desprestigiada. Alguns dizem que não, que o jumento era o Fusca naquela época. Eu acho que o jumento não era o Fusca, não. O jumento era uma romizeta daquela bem caindo aos pedaços. Ele escolheu a pior montaria, a mais humilde. Eis aí vem o teu rei, manso e humilde, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Manso e humilde, olha só. Manso e humilde, ele não veio numa grande montaria, não. Ele entrou de uma maneira humilde. Entrou com a menor montaria. Imagine Jesus. Dizem que ele tinha aproximadamente 1,80 m, isso daí não tem base histórica para afirmar. Esses cálculos são projetados ali por causa do sudário. Mas não devia ser muito baixinho, não. Vamos supor que ele tivesse 1,80 m, não é? Considerado alto para os padrões de Israel. Mas mesmo assim, imagine um homem desse tamanho, montado num jumentinho. Dá até dó do jumentinho. É uma cena estranha. É uma cena que chega até a provocar risos. Um homem daquele tamanho montado em cima do jumentinho. Mas é assim que ele resolve entrar em Jerusalém. E é interessante, não é? Jesus Cristo, na hora de receber a coroa de rei, ele podia falar, eu quero uma coroa de ouro, hein? Está preparada a minha coroa aí? Para você coroado. Eu quero uma coroa com muitos diademas. Eu quero uma coroa bem impressionante para quem olhar para mim, sentir respeito na hora. Mas ele abandona, ele repudia a coroa de ouro. E ele inverte tudo. Quem poderia conceber uma coroa feita de espinhos? Isso foi inédito. Nunca ninguém tinha usado uma coroa feita de espinhos. A coroa mais pobre que se usava era aquela feita de louros, que os atletas eram consagrados, que o próprio César usava. Ele poderia falar pelo menos uma coroa feita de louros, mas uma coroa de espinhos nunca ninguém tinha usado. E o que era o espinho? Uma planta que ninguém queria. Uma planta que todo mundo arrancava. Uma planta que todo mundo metia a foice. Uma planta que todo mundo desprezava. Coroa de espinho. E ele com a coroa de espinho na cabeça, o corpo quase nu, apenas com os panos amarrados na cintura, ele podia falar, agora eu quero a melhor roupa que um rei pode usar. Mas vieram e colocaram no ombro dele uma capa vermelha. E ele ficou ridículo com aquela roupa. Uma capa amarrada ao pescoço, o resto do corpo praticamente nu, e ali. Mas um rei tinha que ter um cetro. Um rei precisava de um cetro. Ele podia querer um de ouro, um glorioso. Mas trouxeram para ele uma cana, uma simples cana, uma vara. Deram uma vara qualquer na mão dele, ele ficou segurando aquilo. Bom, mas agora o rei precisa de um trono. Qualquer rei tem que se assentar no trono e tem que ser o trono. Mas ao invés de um trono, ele escolhe a cruz. E prefere ser entronizado ali, na cruz. Um instrumento mais vergonhoso e que ninguém queria. Deus me livre de morrer na cruz. De jeito nenhum, nem Barrabás queria. Ninguém queria. Era a pior morte que alguém poderia receber, a morte mais vergonhosa que alguém poderia receber. Mas ele escolhe a cruz como trono. E na hora de ser sepultado, não era para ter ali um mausoléu bem construído? Deus podia fazer assim, vou construir uma bela catedral, onde vai ser colocado o corpo de Jesus morto.
Eu vou já deixar tudo pronto. Quando ele morrer na cruz, quando ele der o último suspiro, vamos fazer um funeral de primeira, vamos fazer um grande pranto, vamos colocar todos os discípulos e amigos ali, velando o seu cadáver, uma catedral imensa, um mausoléu imenso, portentoso. Mas nem isso havia, nem uma sepultura havia. O túmulo que ele foi colocado era o túmulo emprestado de um homem que tinha construído para si mesmo aquela sepultura. Jesus é colocado naquele túmulo emprestado. Ele foi escolhendo sempre o menor e o mais desprezível, porque é assim que o reino funciona. Agora, quem age assim é bobo? Será que é bobo? Será que alguém que age dessa maneira está fazendo um papel de bobo? Será que Jesus passou para a história como um bobo, um divertimento, um motivo de zombaria, um fracassado, uma pessoa que fracassou na missão? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, está escrita a consequência de quem se faz o menor, de quem se humilha e de quem se submete às regras do reino. Lá está escrito assim, e eu gosto muito desse texto. Eu vou repetir esse texto até morrer. Eu vou me lembrar desse texto o resto da minha vida. Nunca vou esquecer. Te aconselho também a memorizar esse texto. Abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está escrito: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você fizer como Ele, se você se submeter ao reino, se você agir desta maneira, você vai colher o mesmo fruto que Jesus Cristo colheu. Vamos nos colocar todos de pé agora. Há um estilo de vida que nós temos que assumir aqui no mundo. Porque nós estamos no mundo, porém não somos mais do mundo. E a pessoa que quer entrar no reino, ela tem que entrar conhecendo esse princípio. Ela tem que se humilhar, ela tem que servir, tem que se fazer o menor. E sabe quando a pessoa começa a fazer isso? Quando ela entrega a vida para Jesus. Porque olha só que tremenda humilhação. A pessoa tem que falar: eu sou pecadora. É uma humilhação. Eu sou um pecador. É uma humilhação isso. Eu reconhecer que eu sou um pecador. Poxa, eu sempre me achei uma pessoa de bem, honesto, trabalhador. Não fumo, não bebo, não jogo, não mato, nunca roubei. Puxa vida. Mas que humilhação, tem que me declarar um pecador, uma pecadora. Começa se humilhando. Aí a pessoa tem que dizer: eu preciso de Jesus como meu Salvador. Aí ela faz isso. Ela reconhece que não pode se salvar sozinha, que precisa de Salvador. Aí esta pessoa, humilhação das humilhações, diante de todo mundo, ela tem que vir à frente. Que vergonha que dá. Que vergonha que dá sair do lugar em que está para ir até a frente, todo mundo olhando, para eu entregar a vida para Jesus. Que vergonha. Mas é assim que começa a humilhação. É assim que a pessoa começa no reino. E quando ela vem para frente dizendo, não é? Diante de todos os olhares, eu preciso de Jesus. Aí é dito a ela: se ajoelhe. E na frente de todo mundo, a pessoa tem que se ajoelhar aqui na frente. É muita humilhação. É muita humilhação. Aí orando, a pessoa tem que se confessar uma pecadora. Tem que pedir perdão dos pecados. Alguns até choram. E até bom que chore mesmo. Mas é uma humilhação.
diante de todo mundo, se humilhar desse jeito. Aí a igreja ora pela pessoa. Enquanto ela está de joelhos se humilhando, o céu está fazendo uma verdadeira festa. Os anjos de Deus se alegrando, cantando, dançando. O Senhor Jesus lá, sem que a pessoa veja, não é? Porque ela está aqui se humilhando, ela está de joelhos, ela está de cabeça abaixo, ela está com vergonha, sem que ela saiba. Jesus lá está pegando o livro da vida. E ele, com a sua própria letra, com a sua própria caligrafia, ele vai escrevendo o nome da pessoa. A pessoa nem imagina. É muita honra, mas ela não está vendo isso. Ela só está vendo a humilhação que ela está passando aqui embaixo. Aí nós oramos por ela. Porém, quando ela se levanta desta oração, ela não se levanta mais como criatura do mundo. Ela se levanta como filha de Deus. Como filho de Deus. É uma mudança tremenda. E a partir daí a pessoa tem que esquecer como que é no mundo e passar a viver de acordo com as regras do reino de Deus. Se humilhar sempre, servir sempre, perdoar sempre, ajudar sempre, amar sempre, cooperar sempre, trabalhar sempre pelos outros, se esquecendo de si mesmo, como fez Jesus. Aí ela tem que aprender a viver dessa nova maneira. Hoje nós vamos fazer uma oração. Agora mesmo nós vamos fazer uma oração. Você que entendeu que é assim que o reino funciona. E não tem outro jeito. Não adianta você ficar orgulhoso no seu lugar. Não, eu não vou lá na frente, não. Eu já tenho religião. Isso é orgulho. Jesus não chamou os fariseus, não. Ele falou, eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar os bons, eu vim chamar os ruins. Eu não vim chamar os que têm saúde, porque os que têm saúde não precisam de médico. Eu vim chamar os doentes. Só a pessoa que reconhece que está doente. Só a pessoa que reconhece que é pecadora. Só a pessoa que se humilha. E quem se humilha será exaltado. Então escute, você que ouviu a palavra, te mostrei parte por parte. É assim desde o princípio. O menor será o maior. Não adianta você bater no peito dizendo eu sou bom. Isso daí Deus abomina. Quem é bom? Jesus perguntou, quem é bom senão Deus? Deus abomina o orgulho humano, a pretensão humana, a pessoa achar que já está bem. Não, eu tenho religião. Quanto mais a pessoa se humilha, mais ela é exaltada. Como Deus se agrada quando a pessoa se humilha. Eu nunca esqueço que um dia Jesus contou que 2 homens subiram no monte para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano, um pecador. E o fariseu orava e dizia assim, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros. Não sou como eles. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O fariseu orava consigo mesmo, disse Jesus. Orava para si mesmo. Se congratulava, cheio de orgulho, de soberba, sou santo. Jesus contou que o publicano estava tão envergonhado, não é? Porque o fariseu ainda dizia, eu não sou que nem esse publicano não, eu não sou que nem ele. O publicano estava tão envergonhado, que ele não levantava nem os olhos aos céus, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E quando os 2 homens desceram do monte, Jesus disse que somente o publicano foi justificado. Somente o publicano foi abençoado, atendido por Deus. Você vai voltar para casa como? Justificado por Deus ou por você mesmo? Não, eu não preciso. Você está se auto-justificando. Você vai voltar para casa se auto-justificando? Se auto-parabenizando que você é bom, que você não precisa, que você já tem religião, que você é boa pessoa? Você vai voltar para casa se auto-justificando ou você vai voltar para casa com Deus te justificando? Se você quer voltar para casa de uma maneira
que você volte feliz. Então deixe Deus te justificar. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe, porque Deus vai te exaltar. Eu vou fazer uma pergunta agora. Essa pergunta tem que ser feita. Não é luxo, não. Não é moda, não. É uma pergunta vital, necessária. Você tem que ter a oportunidade de responder. Eu vou perguntar agora. Quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E você vai dizer se quer ou não. Porque só vai dizer que quer Jesus quem precisa de Jesus. Aí você vai dizer, sim, eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Você vai fazer um gesto com a tua mão. Depois de fazer esse gesto, eu vou chamar você aqui na frente. Para você, serão alguns passos dentro desta igreja. Mas no mundo espiritual, você estará fazendo a tua primeira caminhada dentro do reino de Deus. Vai ser a tua primeira caminhada para a eternidade. Então olhem todos para mim. Você ouviu a palavra. Quem aqui, ouvindo a mensagem, reconhece que é pecador e pecadora? Reconhece que precisa de perdão e salvação? Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim, bem alto. Os que querem, erga sua mão assim. Oh glória, isso. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e deem os primeiros passos dentro do reino de Deus. Saiam dos seus lugares e deem os primeiros passos em direção à eternidade. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor. Venha, venha. Eu quero fazer mais um convite. Sabe quando a pessoa se desvia? Tem duas maneiras dela se desviar. Uma delas, ela sair da casa do Senhor, ficar sem igreja, sair fora do caminho e voltar para o mundo. Voltar a fazer as coisas que ela fazia no mundo antes de conhecer Jesus. Essa é uma maneira dela se desviar, ela volta para o mundo. A outra maneira dela se desviar é ela bater no peito, achando que só ela é santa e todo mundo é pecador. Essa é outra maneira de se desviar. Na história do filho pródigo, eram 2 filhos. O mais novo foi para o mundo, se prostituiu, perdeu tudo, virou mendigo e voltou arrependido. Reconhecia que estava perdido. Mas o filho mais velho, ele só teve críticas para o seu pai, dizendo: aquele meu irmão, aquele teu filho, que gastou dinheiro com as prostitutas, o Senhor o recebe de volta e dá uma festa, e eu aqui sempre te servi, e nunca me desse um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E o pai dizia: mas meu filho, vamos entrar, nós estamos alegres, porque o teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E o filho mais velho dizia: eu não vou entrar coisa nenhuma. E não entrou. Estava desviado também na sua vã santidade, na sua pretensiosa religiosidade, criticando o outro porque era pecador. Veja, mas ele também estava perdido. A gente se perde de várias maneiras. Essas são as mais comuns. Você que está afastado, afastada, sem igreja. Faz tempo que você não participa de uma reunião assim. Eu sei que você sente falta. Até o Espírito Santo está te cobrando, te trouxe aqui hoje. Eu sei que você está alegre de estar aqui hoje, mas olha, se você não fizer algo agora, público e notório, você vai voltar para casa e essa alegria logo vai acabar. Você tem que vir aqui na frente, se reconciliar com o teu pai. Você que se afastou, você tem que voltar agora oficialmente para que o pai te receba, para que seja dada uma festa por tua causa. Então você que está afastado, afastado, e você que está sem igreja, você precisa vir aqui na frente oficialmente. Então saia do teu lugar. Não tenha vergonha não. Vem aqui para frente, filho pródigo. Vem aqui para frente, filha pródiga. Volte para os braços do teu pai. Isso tem que ser oficializado.
Vamos nos alegrar mais, igreja. Vamos aplaudir mais. Tem que haver uma festa comemorando a volta do filho, porque o filho, a filha pródiga nunca mais vai sair da casa do pai. Agora, deixe-me falar com você. Se em qualquer momento você sente que agiu mal, julgando as pessoas, condenando, porque é ruim. Quando a gente julga os outros, quando a gente condena os outros, a gente está se autocondenando. Quando a gente começa a ver culpa e pecado em todo mundo e começa a acusar, fermentar, falar mal, murmurar, a gente mesmo está se condenando. E às vezes a gente cai nesse erro. Eu sei que cai. Às vezes cai porque o ser humano é falho. Mas hoje você ouviu uma palavra que veio para consertar o teu modo de viver, a tua maneira de estar no corpo, de viver dentro da igreja, de estar com esta família, uma maneira nova de ver as coisas. Talvez até você já soubesse, mas faltava praticar, faltava colocar em prática. Você estava se afastando, esfriando do princípio do reino. Talvez você hoje esteja conosco e diga assim: poxa, pastor, eu reconheço que não estava servindo bem. Eu quero fazer um compromisso com Deus, eu quero servir melhor. Eu quero viver agora para o grupo, eu quero servir todo mundo. Eu quero ser grande no reino, mas para isso eu me fazer o menor do reino. Se você agora se humilhar, Deus vai te exaltar. Se você reconhecer que precisa disto, então saia do teu lugar, vem aqui para frente conosco. Quem se humilha será exaltado. A pessoa que fica batendo no peito dizendo: não, eu não preciso, essa pessoa Deus despreza, Deus abomina. Mas Deus exalta e eleva toda pessoa que se humilha. Então vamos aplaudir mais o Senhor. Nós temos que viver de acordo com as regras do reino e não tem outro jeito. Eu estou para te servir e nós estamos aqui para nos ajudarmos. Hoje, se eu posso ser útil e te ajudar, eu vou ser útil e te ajudar. Porque o dia que eu precisar de você, eu sei que você vai me ajudar também. Se tem mais alguém que quer vir aqui na frente, aproveita agora. Pastor João Ribeiro, estou com muita vontade de ir aí na frente. Então venha, venha. Se o Espírito Santo está te chamando, qual o problema? Nós estamos na casa do Pai. Vamos aplaudir o Senhor. Venha. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, pela internet. É assim que o reino de Deus funciona. É diferente, é revolucionária, mas funciona, é maravilhoso. E a glória do reino é eterna. Você que está ouvindo à distância, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. Você que está em casa, você que está ouvindo no presídio, numa cadeia. Eu sei que agora nós estamos entrando nas penitenciárias e você quer se consertar com Deus, voltar para Jesus. É alarmante quantas pessoas desviadas estão na cadeia. Eu estou falando agora com presidiários que são desviados do Evangelho. Veja só a tua situação. Depois que você deixou o caminho do Senhor, olha onde você foi parar. Agora, dentro desta cadeia, o Senhor está te visitando através do Espírito Santo. Se arrependa aí mesmo. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Não importa que os outros presos irão escarnecer, zombar, rir. Não importa. O que interessa é você e Deus agora, porque a salvação é pessoal. Então se ajoelhe ao lado do teu rádio aí mesmo na cadeia. Você que está ouvindo no hospital, dá para você se prostrar diante do Senhor? Se você está imobilizado numa cama, engessado numa cama, se você não pode mexer nem a mão, mexa ao menos os teus olhos, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que está dirigindo, você que está em qualquer estrada, rua ou avenida, e quer se render ao Senhor, não precisa parar o veículo não, só diminui a velocidade. O Senhor está contigo. É como se agora em espírito você estivesse conosco aqui nesta igreja. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração.
E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional em São Paulo, Brasil, que se ajoelhe diante do altar. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Isso é humilhação. Quem se humilha é exaltado. Você que reconhece que precisa do Senhor, quer mudar o teu estilo de vida, quer aprender a viver de acordo com as regras do reino, quer seguir o modelo de Jesus Cristo, sabe que é assim que funciona mesmo. Nós vamos orar agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, abra a tua boca. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Eu não quero viver de acordo com o mundo. Eu quero viver de acordo com o teu reino. Porque eu faço parte do teu reino. Eu recebi o Senhor Jesus como meu Rei e único Salvador. E eu entro agora de joelhos no teu reino, suplicando ao Senhor: perdoe os meus pecados, perdoe as minhas iniquidades. Meu Pai querido, apaga o meu passado e escreve o meu nome, confirma o meu nome no teu santo livro, no livro da vida. Meu Pai querido, eu me humilho agora debaixo da tua mão. Eu reconheço a minha culpa, eu reconheço os meus erros, eu reconheço o meu pecado e eu te peço perdão. Eu me humilho, Senhor, diante de ti. Eu te suplico, me perdoa, meu Pai, em nome de Jesus, e me dê agora a alegria da tua salvação. Me ensina, Senhor, a viver este novo estilo de vida. É assim que eu quero. Me lembra sempre as tuas palavras pelo teu Espírito Santo e vai trabalhando mais e mais no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Me ensina, Senhor, o tempo todo. Me aperfeiçoa, Senhor, o tempo todo. Vai lapidando o meu caráter. Vai me fazendo cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por me receber, por me amar. Eu estou aqui e a partir de hoje eu vou te servir mais ainda do que eu achava que eu servia. Eu quero ser o menor aqui. Eu quero servir não somente o Senhor, mas cada pessoa desta igreja. Eu quero, Senhor, servir todo mundo. Eu quero ser útil para a glória do teu nome. Me abençoe, meu Pai, e muito obrigado por falar comigo e por me abençoar com tão grande amor em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.